Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vestir um único ponto e não uma verdade. Vamos tratar dois assuntos em um hoje. Um dos assuntos é o Kim Kataguiri e outro que são os fake news e a discussão que acontece a respeito. Primeiro que não me surpreende muito essa mudança de várias posturas do Kim depois que ele chegou no poder, entre aspas. A Bíblia tem uma frase que diz assim: o orgulho vem antes de uma queda. E é muito impressionante para ver que ele parece que tomou um gostinho do poder e por isso ele vai, na minha opinião, ele vai articular mais e mais e mais. Várias coisas que ele tem fazendo é para fazer alarde, pirotecnia, para dar visibilidade para ele. Eu acho que ele pode ter começado a sua trajetória com boas intenções, como muitos outros. Eu não quero julgar nenhum político, mas você se manter fiel aos teus ideais, quando você experimenta o cálice do poder, não sei. Eu não queria isso. Eu não, sabe, eu acho que 99% das pessoas não tem a capacidade de administrar poder. Vai desviar de alguma forma. E o Kim, para mim, é um claro exemplo disso. Se tornou um articulador muito pouco confiável, e por ele ter uma inteligência acima da média, ele vai conseguir articular várias coisas. Não é fácil de vencer o Kim num debate. Agora, é nítido que algumas coisas que ele tem feito não são mais claras como foram no início. E o próprio MBL adotou várias posturas que desagradam profundamente, que são meio que uma traição ao a própria ideia inicial. E uma coisa interessante que, por exemplo, eu ainda vejo vídeos do Arthur, eu vejo uma diferença entre os dois. E eu vejo que as pessoas gostam do Arthur porque ele passa mais credibilidade. O Kim, a maioria começou a desprezar, porque fica muito nítido o que ele está fazendo. De arrumando tretas justamente com Eduardo Bolsonaro, porque isso vai dar visibilidade para ele. E aí é o seguinte, essa discussão sobre os fake news, eu não acho, tem um artigo aqui no Antagonista que diz assim, que o Rubens Nunes, que é assessor jurídico de Kim Kataguiri, afirma que é derrubado do veto presidencial do trecho que criminaliza a divulgação de notícias falsas não atinge a quem compartilha fake news em redes sociais sem saber a veracidade do fato. Com base, abre aspas, com base no parágrafo, a pessoa pode compartilhar notícias falsas de boa fé, não pode ser condenada. O texto pressupõe que haja a denunciação caluniosa e que a pessoa que compartilhou tenha consciência de que o fato seja falso. Cabe a quem denuncia comprovar que a pessoa que compartilhou tenha feito isso sabendo que se tratava de uma mentira. Fecha aspas.
Em primeiro lugar, aí começou uma treta entre Kim e o Eduardo no Twitter. E quando a gente vê o que o STF tem feito, primeira coisa, essa questão pode parar em algum dia no STF. E aí vai depender, como dizem, que cabeça de juiz é uma caixinha de surpresa. Eu não confio. Não confio mesmo. E uma das coisas, eu vou te falar uma coisa da Alemanha, que eu sempre falo, cara, muitas coisas que acontecem lá fora acabam chegando aqui. E na Alemanha tem um órgão que trata de fake news. Sabe quais são várias pessoas que estão lá dentro desse órgão? São justamente as pessoas que eram na Alemanha Oriental, aqueles daquela polícia que espionava o povo, denunciava aqueles que tomaram conta da fronteira. Ou seja, se fosse sobre o Hitler, seria a SS. Foi mais ou menos o que foi na Alemanha Oriental. Eu tenho contato com várias pessoas que viveram lá, inclusive, naquela época, e eles estão apavorados porque estão vendo que na Alemanha o Correctiv tem os mesmos viés que tinha na época. E aí uma coisa que eu publiquei ontem também no meu Face, que eu disse assim, algumas pessoas ainda não entenderam algo muito importante. Se você financiar site que supostamente decide o que é verdade e o que é fake news, você ganha vários pontos na guerra de narrativas. Antigamente, décadas atrás, as pessoas disseram assim, saiu na mídia convencional, porque é verdade. Então, ali foi a referência. Ou seja, a imprensa tinha credibilidade. Hoje eles divulgaram, eles já foram desmascarados. E se provou em vários casos que eles, por exemplo, o Globo, divulga intencionalmente fake news. A geração mais nova, a geração online, comete o mesmo erro. Algum site de checagem disse que é mentira ou verdade, então eu posso acreditar. Porra, acordem. A guerra pela verdade continua, mas mudou a tática. E eu tenho 2 pés atrás desse site que supostamente ganharam o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Eu vi vários casos já que eles são juízes para decidir o que está certo e errado. E o fake news é uma coisa tão vaga, tão vaga. Por isso eu acho que o que o antagonista disse aqui é para olhar com reservas, porque, cara, no final das contas, quem vai decidir o que é fake news, o que não é fake news, é a pessoa que você menos gostaria que tivesse esse poder de decidir. Que no final das contas ela pode julgar para prisão. Se você atropelar alguém, é um homicídio culposo, você pode ir para prisão 4 anos. Por divulgar fake news 8 anos. É nítido que isso é censura. E é uma coisa que impressiona. Que, claro que eles vão tentar amenizar. E vão dizer, não é bem assim, e não sei o quê. Agora, a gente precisa ter cautela o que a dia a gente divulga. E uma coisa que eu falei, cara, isso tudo é desespero da imprensa convencional que perdeu o monopólio sobre o direito de mentir. E eles sim, fazem isso de maneira intencional. E eu quero ver, se for, como já foi desmascarado CNN em vários casos, Globo em vários casos, de terem divulgado intencionalmente fake news porque serve a algum propósito, quem vai preso? O jornalista que vai servir de bucha, ou o editor-chefe, ou o diretor do jornal, que deu a ordem?
Então, cara, esse fake news é uma ratoeira. E para dizer o que é fake, se eu contar uma história, omito uma parte. Por exemplo, eu encontrei com um cara na rua, ele esbarrou em mim, aí eu dei um empurrão nele e ele me deu um soco. Essa história. Então é o seguinte, se eu omitir a parte que eu dei um empurrão nele e conta assim, ele me deu um soco, eu não fiz nada. Isso é fake news. Mas eu só omiti uma parte. Ninguém pode dizer que eu menti. Eu só omiti o que eu fiz. Você percebe como que isso é complicado? E, novamente te digo, eu não quero que o governo, que eu não confio, tome conta e decida o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é verdade e o que não é verdade. Grande dia.